Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só onde nós estamos novamente. Isso mesmo, ó, vozes verbais. Hoje, o nosso estudo vai estar posicionado mediante a um tipo de voz, que é a voz passiva, tá? Então, para quem quiser fazer o acompanhamento, módulo 14, livro 2, ângulo, tá? Vamos lá. Primeiramente, nós iremos, olha só, retomar conceitos que nós trabalhamos na aula anterior, porque são muito importantes para que vocês construam todo o raciocínio para classificar corretamente todos os tipos de vozes. Então, olha só, as vozes verbais ou simplesmente vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três tipos. Pode ser voz ativa, pode ser voz passiva ou pode ser voz reflexiva, tá? Olha só um quadro aí de revisão para vocês. Na voz ativa, sujeito é o agente da ação. Exemplo, vi a professora. O sujeito aqui é responsável pela ação. Apesar de ele estar como sujeito oculto, eu consigo identificá-lo pela desinência verbal. Voz passiva, sujeito sofre ou recebe a ação. Exemplo, a professora foi vista. Voz reflexiva, sujeito pratica e sofre a ação. Exemplo, vi-me ao espelho. Olha só aqui, ó, sujeito pratica e sofre. Ele pratica a ação de se olhar e ele recebe a ação de ser visto. Então, por isso, voz reflexiva, tá? Aqui nós temos a formação da voz passiva analítica, já que nós sabemos que a voz passiva é aquela que recebe ou sofre a ação. Só que nós temos um pequeno detalhe. A voz passiva ela se divide em duas classificações e aqui nós estamos diante da primeira. A voz passiva analítica é formada por, olha a regra. Vocês acham que em português não tem um sistema a ser seguido? Olha só aqui pra gente, ó. Mostrando sujeito paciente, mais verbo auxiliar, podendo ser, estar, ficar, entre outros, mais verbo principal da ação, conjugado no particípio, mais agente da passiva. Nossa, professor, não entendi nada. Pois bem, passaremos para os exemplos para que vocês entendam. Olha só. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Voltando lá, ó, para o modelo. Sujeito paciente, temos lá no exemplo. Verbo auxiliar, temos no exemplo. Verbo principal da ação conjugado no particípio, temos também. E o agente da passiva, que é aquele agente responsável, tá? Então, olha só. Café foi tomado, Bia. Temos todo o conjunto aí da regra. Exemplo 2. A casa toda foi aspirada por nós. Novamente, nós temos toda a roupagem da regra da passiva analítica. E o último, o trabalho foi feito por mim, tá? Nós temos aí, de fato, todas as regras estabelecidas. Para o segundo momento, segunda classificação da voz passiva, nós temos a voz passiva sintética ou simplesmente voz passiva pronominal, tá? A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, devido ao uso do pronome, é formada por verbo conjugado na terceira pessoa, no singular ou no plural, mais pronome apassivador se, mais sujeito paciente. Olha só os exemplos. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Voltando lá para a regra. Ó, verbo conjugado na terceira pessoa, pode ser singular ou plural, mais pronome passivador, mais sujeito paciente, tá? Aspirou-se a casa toda. Um segundo exemplo, temos aí toda a montagem, toda a roupagem da voz passiva pronominal ou sintética. Já se fez o trabalho. Nós temos também aí dentro da roupagem, tá? Lembrem-se, olha só, que o pronome pode vir antes ou depois do verbo, obedecendo todas as regras gramaticais, tá? Algumas das formas verbais exercem funções que são típicas dos nomes. Que nomes são esses? Substantivos, adjetivos e advérbios, sendo por isso chamadas de formas nominais, tá?
dos verbos são elas. Nós temos o infinitivo, que ele vai trabalhar aí com o verbo, tá? Ler, viver, navegar. Todos esses verbos estão no infinitivo. Lembram da terminação? Ar, ir e com exceção do or, tá? Por que que eu falo isso? Porque o verbo pôr faz parte da segunda conjugação, mesmo fazendo essa terminação. É só para o verbo pôr ou seus derivados, tá? Porque era escrito de uma forma que terminava com mas com a reforma ortográfica foi para or, tá? Por isso ele faz parte aí da segunda conjugação. Dando continuidade, nós temos aqui de fato agora o infinitivo pode ser pessoal ou impessoal, tá? Quando há sujeito, ele vai ser pessoal, porque eu consigo determinar quem é a pessoa. E quando ele é impessoal, eu não consigo fazer essa determinação. Exemplo do pessoal, é preciso vencermos esta etapa. Sujeito, nós, só está aqui oculto, mas eu consigo identificar. Quando não há sujeito, viver é aproveitar cada momento. Não há como eu identificar o sujeito, mesmo tendo uma desinência lá para o verbo, tá? Dando continuidade, nós temos ainda o gerúndio, indica uma ação que está em desenvolvimento e pode desempenhar a função de adjetivo ou advérbio. Olha só, estou ouvindo o CD que você me deu. Está estudando para melhorar seu desempenho. Então, olha a terminação aí do gerúndio, ó. Vejo alunos estudando. Você aí de casa está estudando? Pois acompanhe as aulas. Carro passando. Então, observa a terminação NDO. O menino quebrou a perna jogando. O motorista dirige assobiando. Então, verifiquem aí que o gerúndio, a marca dele é o NDO no final do verbo, tá? E por último, nós temos o particípio, que é que vai girar lá em torno de uma das vozes passivas, tá? Indica que uma ação verbal chegou ao fim. Também pode desempenhar a função de adjetivo, concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere. Exemplo, ele tinha avisado o fato. O deputado tinha sido eleito. Então, olha só, aiado, ito, ido, todos eles são terminações para o particípio. O deputado eleito viajou a Brasília. O filho amado comprou um presente para sua mãe, tá? Então, muito importante todo esse estudo das formas nominais, tá? A fim de que vocês estabeleçam critérios para classificar cada uma das vozes presentes aí para o verbo. Conseguiram captar a mensagem? Conseguiram entender os exemplos? Muito bem. Pois, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu. Anote suas dúvidas para retirarmos na nossa live na terça-feira. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.